Pintura decorativa, imitação de um móvel antigo. Olha que espetáculo que ficou esse trabalho, pessoal. Eu sou o Regis Vieira e esse é mais um vídeo de passo a passo aqui no canal. Primeira vez que eu trago uma pintura imitação de pátinas, imitação aí de um móvel antigo. Então vem comigo no passo a passo se você quer aprender a técnica que eu utilizei. Já chega deixando o like, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal e bora pra cima no passo a passo. Então tá aí, pessoal, móvel onde vai ser feito a pintura. Primeiro passo é fazer todo o lixamento. Para lixar aqui a parte do metal, eu vou utilizar uma lixa de grão 220. Para lixar a madeira, eu uso uma lixa de grão 100. Lembrando que para esse efeito, o lixamento é fundamental, é essencial. Tanto para aderência da tinta sobre o móvel, como também para deixar aquele aspecto mais rústico, né? Mais antigo, mais desgastado aí com o tempo. Então, depois de fazer o lixamento, eu faço aqui o isolamento da parte do metal. Aqui nesse metal eu vou aplicar um primer, que é esse aqui, ó, porque tem bastante ferrugem nele, então eu quero aplicar um primer para depois eu aplicar uma textura aqui, uma pintura, para deixar com característica do ferrugem. Então vou aplicar o primer, deixo secar por 4 horas, depois eu entro aqui com o aço Cortem. Vou fazer um aço Cortem bem top aí, para ficar com bastante característica de ferrugem mesmo aí. Depois de aplicar o primer, né, enquanto ele seca, eu vou fazer a limpeza desse baú aqui onde eu lixei. Vou utilizar essa trincha aqui para retirar a poeira e na sequência eu já preparo a tinta para iniciar aí com a pintura. Qual tinta que eu vou utilizar? Né, a cliente pediu um azul bem clarinho para chegar bem próximo daqueles móveis antigos, né, que o pessoal pintava, né, bem antigamente. Então eu tenho uma tinta azul, eu vou dar uma clareada nela, né? Que tinta que é essa? É apenas tinta acrílica, tinta de parede mesmo. Então eu tenho esse azul, vou misturar aqui com a tinta palha para deixar ele mais claro um pouco aí. Vou misturar bem para fazer a aplicação. Regis, mas tinta de parede vai segurar nesse móvel? A ideia é essa mesmo, tá? Se eu fazer com esmalte, ele vai grudar muito e não vou conseguir retirar aí, né, legal aí na lixa para deixar esse aspecto aí envelhecido. Então, qual que é a técnica que eu uso? Ó, vocês já viram isso aí, pessoal? Espátula de celulose, tá? Pego a espátula de celulose, sujo ela na tinta e vou passando, fazendo pátinas, ó. Essa técnica é minha, tá, pessoal? Você não vai ver outra pessoa fazendo isso aí no YouTube, não. Só se for depois desse vídeo, tá? Então aí, ó, eu pego, molho a espátula de celulose e vou passando aqui sobre o baú. Uma parte eu deixo mais clara, outra eu deixo mais escura. Por que que eu não faço no pincel? Porque o pincel vai deixar aquelas marcas, né, dos veios ali do pincel e não vai ficar uma característica ali, né, envelhecida, né, de lixamento ali, de descascado. Fazendo na espátula já fica como se tivesse sido lixado esse móvel aí e retirado algumas partes da tinta. Então traz um realismo a mais aí para o seu trabalho, ó. É só ir aplicando de acordo com o seu gosto ou com o gosto do cliente aí. Se você quiser mais fechado, né, você passa mais tinta. Se você quiser ele mais descascado, né, com esse aspecto mais descascado, você passa menos tinta e vai fazendo aí que fica show de bola aí, pessoal. Vai deixando o like aí, pessoal. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, né, pela primeira vez aqui no canal. Então seja bem-vindo. Tenho muitos trabalhos, né, parecidos com esses que eu vou postar aqui no YouTube para vocês. Tem mesa para pintar, tem geladeira para pintar, né, com pintura envelhecida. Então tem muita técnica legal aí que eu desenvolvi, que eu vou ensinar para vocês aqui no YouTube. Então, pessoal, depois de fazer em todo o móvel, vai ficar dessa forma. Se você quiser deixar desse jeito, já está muito bonito, tá? Eu particularmente gostei muito dele mais limpo assim, ó, com menos tinta, né? Como se fosse mais desgastado aí com o tempo, mais lixado, mais surrado, né? Mas a minha cliente, ela preferiu que eu fizesse ele mais fechado, né, com mais azul. Então, para isso é só aplicar mais tinta aí, seguindo a mesma forma que a gente fez, né, para aplicar a primeira parte aí, ó. Sujo a espátula novamente, vou aplicando, vou fechar bem aí a gosto da minha cliente.
Terminado, né, de aplicar em tudo, vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí é só deixar secar e fazer o lixamento. Acho que eu deixei secar aí por 1 hora, mais ou menos. E aí já fiz todo o lixamento aí, realçando algumas partes, né, deixando mais descascado aí alguns lugares, outros não. Então agora, pessoal, vou aplicar o aço Cortem aqui no metal. O aço Cortem é um produto que já vem pronto para uso. Aqui eles são, são duas partes, né? O componente A e o componente B. Primeiro a gente aplica o componente A, que é o marrom mais escuro, que é esse aí que eu estou aplicando. Vou aplicar com o pincel mesmo, porque essa parte aqui é bem pequena, né? Então fazendo o pincelzinho mesmo. Aplico o marrom mais escuro e deixo secar aí por aproximadamente uns 10 minutos, mais ou menos. E aí depois eu já venho com o componente B, que é esse laranja aqui, ó. Aí é só aplicar, ó, fazendo essas batidinhas aqui para deixar bem manchadinho, deixar bem uma característica bem próxima aí do ferrugem mesmo aí, ó. Aplicou em tudo aí, deixa secar, que aí já tá pronto. Ele age por si só mesmo aí, ó. E fica dessa forma, olha que top que ficou esse aço Cortem, ó. Ficou igualzinho uma chapa enferrujada aí, ó. É show, papai. Top, top, top. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link aí do Mercado Livre, onde eu comprei esse aço Cortem. Caso você queira comprar, é só clicar no link aí. Então tá aí, pessoal, para realçar agora ainda mais esses quebradinhos, esses buraquinhos aí, ó, eu pego uma tinta preta e passo nos buraquinhos aí e retiro o excesso com paninho, ó. Isso aqui dá uma noção de profundidade, traz uma característica mais envelhecida para esse móvel e fica show de bola, principalmente nos cantinhos aí, nas bordas, eu dou esse destaque aí, dando uma escurecida e retirando o excesso com o paninho. Depois eu pego também o aço Cortem e aplico em algumas partes aqui desse baú. Ó, vou aplicar perto aqui desse cadeado aqui, ó, onde vai o cadeado, vou aplicar na parte de baixo, em algumas bordas aí também eu vou aplicar um pouco. E depois de fazer a aplicação do aço Cortem e também de escurecer alguns buraquinhos, alguns quebradinhos aí, é só fazer um lixamento para suavizar aí essas manchas, né? Casar melhor essas manchas aí, para deixar mais real ainda esse trabalho aí. E vai ficando show de bola, pessoal. Feito o lixamento, é só aplicar aqui um verniz. Eu vou entrar com esse verniz PU. Ele é um verniz de alta resistência, é um verniz de acabamento fosco. É um verniz que vai dar durabilidade, vai dar proteção também para essa pintura. Ele não vai mudar a cor do baú, ele vai apenas proteger, vai realçar a pintura e vai dar proteção aí. Então é só misturar bem e vou virar nesse potinho aqui para ficar mais fácil a aplicação. Aí eu vou aplicar com essa trincha mais larga. Ó. Ele é branco assim, mas ele não vai mudar a característica, não vai mudar a cor, vai deixar um acabamento fosco. Esse é um verniz para madeira, é da Wood Wood. Vou deixar o link aqui também, né, caso você queira adquirir esse verniz. Pode usar outro verniz se quiser, pode usar uma resina, pode usar uma cera. Fique à vontade para escolher o produto que você quer dar o acabamento na sua pintura. Vou aplicar apenas uma demão e o trabalho já está finalizado, tá? Olha que espetáculo que ficou essa pintura. Olha a riqueza nos detalhes. Olha o ferrugem. Olha as quinas. Olha o aspecto de desgastado com o tempo. Olha os buraquinhos. Olha como que ficou show de bola. Olha a parte de cima, como que ficou bem destacada aí. Os quebradinhos, os estragados. Ficou uma característica realmente de móvel antigo. É show, papai! Gostou? Valeu a pena a dica? Deixa aqui o seu like, então, me ajude. Olha como que ficou aí, ó, os buraquinhos feitos aí também com uma pitada de aço Cortem. É show, papai! Não conhecia a dica? Então, deixa o like aí, pessoal, se eu te ajudei. Me ajude também com like, se inscreve aqui no canal, tem muita dica top por vir ainda aqui no canal. E é isso, bora pra cima, vamos com tudo, que é show, papai. Tamo junto, grande abraço, fiquem com Deus e até mais.